Capítulo 1. É difícil escapar à impressão de que, em geral, as pessoas usam medidas falsas de que buscam poder, sucesso e riqueza para si mesmas e admiram aqueles que os têm, subestimando os autênticos valores da vida. No entanto, corremos o risco, num julgamento assim genérico, de esquecer a variedade do mundo humano e de sua vida psíquica. Existem homens que não deixam de ser venerados pelos contemporâneos, embora sua grandeza repouse em qualidades e realizações inteiramente alheias aos objetivos e ideais da multidão. Provavelmente, se há de supor que apenas uma minoria reconhece esses grandes homens, enquanto a maioria os ignora. Mas a coisa pode não ser tão simples, devido à incongruência entre as ideias e os atos das pessoas e à diversidade dos seus desejos. Um desses homens excepcionais se declara meu amigo em cartas que me escreveu. Eu lhe enviara a pequena obra em que trato a religião como ilusão, e ele respondeu que estava de acordo com o meu juízo sobre a religião, mas lamentava que eu não tivesse apreciado corretamente a fonte da religiosidade. Esta seria um sentimento peculiar que a ele próprio jamais abandona, que ele viu confirmado por muitas pessoas e pôde supor existente em milhões de outras. Um sentimento que ele gostaria de denominar sensação de eternidade, um sentimento de algo ilimitado, sem barreiras, como que oceânico. Seria um fato puramente subjetivo, não um artigo de fé. Não traz qualquer garantia de sobrevida pessoal, mas seria a fonte da energia religiosa de que as diferentes igrejas e sistemas de religião se apoderam, conduzem por determinados canais e também dissipam, sem dúvida. Com base apenas nesse sentimento oceânico, alguém poderia considerar-se religioso, ainda que rejeitasse toda a fé e toda a ilusão. Tal manifestação de um amigo que reverencio e que já apreciou ele mesmo poeticamente a magia da ilusão trouxe-me dificuldades de alguma monta. Eu próprio não consigo divisar em mim esse sentimento oceânico. Não é fácil trabalhar cientificamente os sentimentos. Pode-se tentar descrever os seus sinais fisiológicos. Quando isso não ocorre, e receio que também o sentimento oceânico se furte a uma caracterização assim, nada resta senão ater-se ao conteúdo ideativo que primeiro se junta associativamente ao sentimento. Se compreendi bem o meu amigo, ele quer dizer o mesmo que o dramaturgo original e tanto excêntrico ao brindar com este consolo o herói que vai se matar. Para fora desse mundo não podemos cair. Um sentimento de vinculação indissolúvel, de comunhão com todo o mundo exterior. Devo dizer que, para mim, isso tem antes o caráter de uma percepção intelectual, certamente com uma tonalidade afetiva, mas, tal como ela, não faltaria em outros atos de pensamento de envergadura semelhante. Por experiência própria, não pude me convencer da natureza primária de tal sentimento, mas isso não me autoriza a questionar sua ocorrência em outros. Perguntamos apenas se ela é interpretada de modo correto e se deve ser admitida como fonte e origem de todas as necessidades religiosas. Nada tenho a apresentar que possa influir decisivamente na solução desse problema. A ideia de que o homem adquire noção de seu vínculo com o mundo por um sentimento imediato, desde o início orientado para isso, é tão estranha, ajusta-se tão mal à trama de nossa psicologia, que podemos tentar uma explicação psicanalítica, isto é, genética, para esse sentimento. A seguinte linha de pensamento se oferece. Normalmente, nada nos é mais seguro do que o sentimento de nós mesmos, de nosso eu. Este eu nos aparece como autônomo, unitário, bem demarcado de tudo mais. Que essa aparência é enganosa, que o eu na verdade se prolonga para dentro, sem fronteira nítida, numa entidade psíquica inconsciente, a que denominamos id, a qual ele serve como uma espécie de fachada, isso aprendemos somente com a pesquisa psicanalítica, que ainda nos deve informar muita coisa sobre a relação entre o eu e o id. Mas, ao menos para fora, o eu parece manter limites claros e precisos. Só é diferente num estado, por certo extraordinário, mas que não pode ser condenado como patológico. No auge do enamoramento, a fronteira entre eu e objeto ameaça desaparecer.
Contrariando o testemunho dos sentidos, o enamorado afirma que eu e tu são um, e está preparado para agir como se assim fosse. Algo que pode ser temporariamente abolido por uma função fisiológica também poderá ser transtornado por processos mórbidos. A patologia nos apresenta um grande número de estados em que a delimitação do eu ante o mundo externo se torna problemática, ou os limites são traçados incorretamente. Casos em que partes do próprio corpo e componentes da própria vida psíquica, percepções, pensamentos, afetos, nos surgem como alheios e não pertencentes ao eu. Outros em que se atribui ao mundo externo o que evidentemente surgiu no eu e deveria ser reconhecido por ele. Logo, também o sentimento do eu está sujeito a transtornos, e as fronteiras do eu não são permanentes. Prosseguindo na reflexão, vemos que esse sentimento do eu que tem o adulto pode não ter sido o mesmo desde o princípio. Deve ter passado por uma evolução que, compreensivelmente, não pode ser demonstrada, mas que podemos construir com certo grau de probabilidade. O bebê lactante ainda não separa seu eu de um mundo exterior, como fonte das sensações que lhe sobrevêm. Aprende a fazê-lo aos poucos, em resposta a estímulos diversos. Deve impressioná-lo muito que várias das fontes de excitação em que depois reconhecerá órgãos de seu corpo possam enviar-lhes sensações a qualquer momento, enquanto outras, entre elas a mais desejada, o peito materno, furtam-se temporariamente a ele e são trazidas apenas por um grito requisitando ajuda. É assim que o eu se contrapõe inicialmente um objeto, como algo que acha fora, e somente através de uma ação particular é obrigado a aparecer. Um outro incentivo para que o eu se desprenda da massa de sensações, para que reconheça um fora, um mundo exterior, é dado pelas frequentes, variadas, inevitáveis sensações de dor e desprazer, que, em sua ilimitada vigência, o princípio do prazer busca eliminar e evitar. Surge a tendência a isolar do eu tudo o que pode se tornar fonte de tal desprazer, a jogar isso para fora, formando um puro eu de prazer, ao qual se opõe um desconhecido, ameaçador fora. As fronteiras desse primitivo eu de prazer não podem escapar à retificação mediante a experiência. Algumas coisas a que não se gostaria de renunciar, por darem prazer, não são eu, são objeto, e alguns tormentos que se pretende expulsar revelam-se como inseparáveis do eu, de procedência interna. Chega-se ao procedimento que permite, pela orientação intencional da atividade dos sentidos e ação muscular apropriada, distinguir o que é interior, pertencente ao eu, e o que é exterior, oriundo do mundo externo. E com isso se dá o primeiro passo para a instauração do princípio da realidade, que deve dominar a evolução posterior. Essa distinção serve, naturalmente, à intenção prática de defender-se das sensações de desprazer percebidas ou das que ameaçam. O fato do eu, da defesa contra determinadas excitações desprazerosas vindas do seu interior, utilizar os mesmos métodos de que se vale contra o desprazer vindo de fora, torna-se o ponto de partida de significativos distúrbios patológicos. É desse modo, então, que o eu se desliga do mundo exterior. Ou, mais corretamente, no início o eu abarca tudo, depois separa de si um mundo externo. Nosso atual sentimento do eu é, portanto, apenas o vestígio atrofiado de um sentimento muito mais abrangente, sim, todo abrangente, que correspondia a uma mais íntima ligação do eu com o mundo em torno. Se é lícito supormos que esse primário sentimento do eu foi conservado na vida psíquica de muitos homens, em medida maior ou menor, então ele ficaria ao lado do mais estreito e mais nitidamente limitado sentimento do eu da época madura, como uma espécie de contraparte dele. E os seus conteúdos ideativos seriam justamente os da ausência de limites e da ligação com o todo, os mesmos com que meu amigo ilustra o sentimento oceânico. Mas temos o direito de supor a sobrevivência do que é original junto ao que vem depois, que se originou dele? Sem dúvida. Algo assim não é estranho no âmbito psíquico, e tampouco em outras áreas.
Com relação aos animais, mantemos a hipótese de que as espécies mais evoluídas procederam das mais baixas. No entanto, ainda hoje, todas as formas simples de vida se acham presentes. Os grandes sáurios se extinguiram e deram lugar aos mamíferos, mas um autêntico representante daquela família, o crocodilo, ainda vive entre nós. A analogia pode parecer remota e padece também do fato de as espécies inferiores sobreviventes não serem as verdadeiras ancestrais das mais evoluídas de hoje. Já no âmbito psíquico, é tão frequente a conservação do primitivo junto àquilo transformado que dele nasceu, que não é preciso demonstrá-lo mediante exemplos. Via de regra, isso ocorre em consequência de uma cisão do desenvolvimento. Parte de uma atitude, de um impulso instintual, permaneceu inalterada, enquanto outra continuou se desenvolvendo. Com isso, tocamos no problema mais geral da conservação no psíquico, que quase não foi trabalhado, mas é tão importante e atraente que nos é permitido lhe conceder um momento de atenção, embora a ocasião não pareça justificá-lo. Desde que superamos o erro de achar que nosso habitual esquecimento significa uma destruição do traço mnemônico, tendemos à suposição contrária de que na vida psíquica nada que uma vez se formou pode acabar, de que tudo é preservado de alguma maneira e pode ser trazido novamente à luz em circunstâncias adequadas, mediante uma regressão de largo alcance, por exemplo. Vamos tentar aprender o que essa suposição envolve, por meio de uma símile de outra área. Tomemos como exemplo a evolução da cidade eterna. Os historiadores ensinam que a mais antiga Roma foi a Roma Quadrata, um povoamento rodeado de cerca no Monte Palatino. Seguiu-se então a fase Septimontium, uma federação das colônias sobre os respectivos montes, depois a cidade que foi cercada pelo muro do Sérvio Túlio, e ainda mais tarde, após todas as transformações do tempo da República e dos primeiros Césares, a cidade que o imperador Aureliano encerrou com seus muros. Não acompanharemos mais as mudanças sofridas pela cidade. Perguntemo-nos agora o que um visitante da Roma atual, munido dos mais completos conhecimentos históricos e topográficos, ainda encontraria nesses velhos estágios. Excetuando algumas brechas, verá o muro de Aureliano quase intacto. Em certos lugares, achará trechos do muro de Sérvio, trazidos à luz por escavações. Se tiver suficientemente informação, mais do que a presente arqueologia, poderá talvez desenhar no mapa da cidade todo o traçado desse muro e o contorno da Roma Quadrata. Das construções que um dia ocuparam essa moldura, ele achará, quando muito, vestígios, pois elas não existem mais. O melhor conhecimento da Roma republicana lhe permitiria, no máximo, indicar onde se localizavam os templos e os edifícios públicos da época. Nesses lugares há ruínas atualmente, não das construções mesmas, porém, e sim de restaurações de épocas posteriores, feitas após incêndios e destruições. Não é preciso dizer que esses resíduos todos da antiga Roma se acham dispersos num emaranhado de uma metrópole surgida nos últimos séculos, a partir da Renascença. Seguramente, ainda muita coisa antiga se acha enterrada no solo da cidade ou sob as construções modernas. É assim que para nós se preserva o passado, em sítios históricos como Roma. Façamos agora a fantástica suposição de que Roma não seja uma morada humana, mas uma entidade psíquica com um passado igualmente longo e rico, na qual nada que veio a existir chegou a perecer, na qual, juntamente com a última fase de desenvolvimento, todas as anteriores continuam a viver. Isso significa que em Roma, os palácios dos Césares e o Septizônio do Sétimo Severo ainda se ergueriam sobre o Palatino, que o castelo de Sant'Angelo ainda mostraria em suas ameias as belas estátuas que o adornavam até a invasão dos godos. Mas ainda que no lugar do palácio Caffarelli estaria novamente, sem que fosse preciso retirar essa construção, o templo de Júpiter Capitolino, e este não apenas em seu último aspecto, tal como viam os romanos da época imperial, mas também naqueles mais antigos, quando ainda apresentava formas etruscas e era ornado de antefixas de terracota.
Aonde agora está o Coliseu, poderíamos admirar também a desaparecida Domus Aurea de Nero. Na Piazza della Rotonto, veríamos não só o atual Panteão, como nos foi deixado por Adriano, mas também a construção original de Agripa, e o mesmo solo suportaria a igreja de Maria sopra Minerva e o velho templo sobre o qual ela está erguida. Nisso, bastaria talvez que o observador mudasse apenas a direção do olhar ou a posição, para obter uma ou outra dessas visões. Evidentemente, não há sentido em continuar tecendo essa fantasia que leva ao inimaginável, ao absurdo mesmo. Quando queremos representar espacialmente o suceder histórico, isto pode se dar apenas com a justaposição no espaço. Um mesmo espaço não admite ser preenchido duas vezes. Nossa tentativa parece uma brincadeira ociosa. Ela tem uma justificação apenas: mostrar-nos como estamos longe de dominar as peculiaridades da vida psíquica por meio da representação visual. Há uma objeção que devemos ainda levar em conta. Pode-nos ser questionado por que escolhemos justamente o passado de uma cidade para fazer a comparação com o passado psíquico. Também para a vida psíquica, a hipótese da conservação de tudo o que passou vale apenas na condição de que o órgão da psique tenha permanecido intacto, de que seus tecidos não tenham sido afetados por trauma ou inflamação. Mas interferências destruidoras que poderíamos equiparar a essas causas de doença não faltam na história de nenhuma cidade, mesmo se ela teve um passado menos agitado que Roma, mesmo se ela, como Londres, jamais foi devastada por um inimigo. Ainda a evolução mais pacífica de uma cidade implica demolições e substituições de prédios, o que, em princípio, a torna inadequada para essa comparação como um organismo psíquico. Nós nos rendemos a esta objeção e, renunciando a um formidável contraste, voltamo-nos para o objeto de comparação que, em todo caso, é mais afim: o corpo humano ou animal. Mas também aí deparamos com a mesma dificuldade. As fases anteriores do desenvolvimento não são conservadas em nenhum sentido. Desfazem-se nas posteriores, as quais forneceram o material. Não se pode ver o embrião no adulto. A glândula do timo que a criança possui é substituída por tecido conjuntivo após a puberdade, deixando ela mesma de existir. No osso largo do homem adulto, podemos desenhar o contorno do osso infantil, mas este desapareceu ao se estirar e adensar até atingir sua forma final. O fato é que a conservação de todos os estágios anteriores, ao lado da configuração definitiva, é possível apenas no âmbito psíquico, e não temos como representar visualmente esse fenômeno. Talvez levemos longe demais essa suposição. Talvez devêssemos nos contentar em afirmar que o que passou pode ficar conservado na vida psíquica, não tem necessariamente que ser destruído. De toda maneira, é possível que também na psique elementos antigos sejam apagados ou consumidos, via de regra ou excepcionalmente, a tal ponto que não mais possam ser reanimados e restabelecidos, ou que, em geral, a conservação dependa de certas condições favoráveis. É possível, mas nada sabemos a respeito. Podemos tão só nos ater ao fato de que a conservação do passado na vida psíquica é antes a regra do que a surpreendente exceção. Se estivermos assim dispostos a reconhecer que em muitos homens há um sentimento oceânico e inclinados a fazê-lo remontar a uma fase primitiva do sentimento do eu, surge uma nova questão: que direito tem esse sentimento de ser visto como a fonte das necessidades religiosas? Para mim, esse direito não é seguro. Um sentimento pode ser uma fonte de energia apenas quando é ele mesmo expressão de uma forte necessidade. Quanto às necessidades religiosas, parece-me irrefutável a sua derivação do desamparo infantil e da nostalgia do pai despertado por ele. Tanto mais que este sentimento não se prolonga simplesmente desde a idade infantil, mas é duradouramente conservado pelo medo ante o superior poder do destino. Eu não saberia indicar uma necessidade vinda da infância que seja tão forte quanto a de proteção paterna. Desse modo, o papel do sentimento oceânico, que poderia buscar o restabelecimento do narcisismo ilimitado, é excluído do primeiro plano.
Podemos rastrear a origem da atitude religiosa em claros contornos, até o sentimento do desamparo infantil. Talvez se encontre algo mais nisso, mas atualmente está envolto em névoas. Posso imaginar que o sentimento oceânico tenha se vinculado à religião posteriormente. Este ser um com o universo, que é o seu conteúdo ideativo, apresenta-se-nos como uma tentativa inicial de consolação religiosa, como um outro caminho para negar o perigo que o eu percebe a ameaçá-lo do mundo exterior. Confesso mais uma vez que me é bastante difícil trabalhar com tais grandezas quase inapreensíveis. Um outro amigo, ao qual o insaciável afã de saber impeliu às mais incomuns experiências, terminando por transformá-lo num sabe-tudo, assegurou-me que, nas práticas de yoga, com o afastar-se do mundo exterior, o fixar a atenção nas funções do corpo, com métodos especiais de respiração, pode-se realmente despertar em si novas sensações e sentimentos de universalidade, que ele apreende como regressões a estados arcaicos da vida psíquica, há muito tempo cobertos. Enxerga neles um fundamento fisiológico, por assim dizer, de muitas sabedorias da mística. Neste ponto, se ofereciam nexos com obscuras modificações da vida psíquica, como o transe e o êxtase. Quanto a mim, sinto-me levado a exclamar, com o mergulhador de Schiller: Alegra-se quem aí respira na luz rósea.